Qual é a pior experiência que você já teve com seus vizinhos? Morava acima de um cara em um lugar muito antigo e acho que o piso de madeira sempre rangeu muito alto quando eu andei por aí. Não é como se eu estivesse pisando duro também, mas o cara subia constantemente, batia na minha porta e gritava para eu parar de me mexer. Eu me senti mal por ele no começo porque ele parecia genuinamente frustrado, mas ele não parecia entender ou acreditar que eu não estava batendo os pés no chão. Liguei várias vezes para o meu senhorio perguntando se ele tinha uma solução. Eu não podia me mudar porque estava preso ao meu aluguel, mas meu senhorio estava tipo, compre muitos tapetes. Chegou a um ponto em que eu não aguentava os gritos constantes e estava literalmente andando na ponta dos pés ou pulando do meu sofá para minha cadeira para sair da minha sala de estar para que ele não estivesse parado na minha porta gritando comigo. Finalmente um dia desci as escadas e perguntei se poderíamos conversar sobre a situação. Porque senti que talvez se eu olhasse nos olhos quando ele estava calmo e explicasse que não estava fazendo isso de propósito e que literalmente não havia mais nada que eu poderia fazer, ele talvez entendesse. Então eu desci e expliquei muito bem e ele parecia estar ouvindo. E então ele disse, estou quase no ponto de que se acontecer de novo vou aparecer na sua porta com uma faca realmente grande. E então ele apenas olhou para mim. Eu basicamente saí correndo de lá. Liguei para o meu senhorio e disse que estava mais ou menos sendo ameaçado e um mês depois o cara se mudou. E então assim que pude fiz a mesma coisa. Super situação de merda. Ele voltou do bar com um amigo, ambos bêbados. Eles estavam brincando com uma pistola e acidentalmente disparou no chão. A bala atravessou e veio no meu apartamento. Eu fui atingido no estômago. Liguei para o 911 e quando a ambulância estava me levando embora, minha noiva em pânico estava se preparando para sair porque os paramédicos disseram a ela para seguir em vez de ir comigo. Meu vizinho desceu e disse, o que aconteceu? Ouvimos uma comoção, a polícia foi chamada e ele acabou preso. Na postagem tem algumas imagens do incidente, mas por motivos óbvios não irei mostrar aqui. Morava no último andar de uma drogaria na faculdade porque era o único lugar que permitia que 7 de nós alugassem juntos. Na primeira semana em que estivemos lá, a equipe da SWAT invadiu uma das unidades. Havia 3 abaixo de nós. Eles arrombaram a porta e usaram granadas flashbang neles. Uma das outras unidades cheirava a urina e constantemente havia pessoas entrando e saindo para comprar substâncias. Nossas chaves mal cabiam na fechadura de tanto que as pessoas tentavam forçar a delas. Nosso cabo de internet parou de funcionar, então ligamos para a empresa de cabo para verificar. O cara nos levou até a caixa do lado de fora e nos mostrou 9 linhas ilegais diferentes que estavam roubando nossa internet. No lado positivo, poderíamos atirar foguetes em nosso corredor porque não era como se alguém fosse chamar a polícia para nós. Cheguei em casa para encontrar meu apartamento cheio de fumaça. Liguei para o departamento de bombeiros. Eles vieram, mas não conseguimos encontrar a causa da fumaça. Acontece que nossos vizinhos de baixo colocaram uma churrasqueira a carvão no fogão para que pudessem fazer churrasco dentro de casa. Meu único alívio foi que um amigo havia passeado com meu cachorro mais cedo naquele dia. Então eu sei que ele não estava em um apartamento cheio de fumaça a tarde toda. Já tive uma vizinha em um condomínio que aluguei que reclama de barulhos. Era um prédio baixo com estrutura de madeira, então presumo que o som tenha sido transmitido muito bem. Ela reclamou no dia em que nos mudamos sobre as pessoas pisando forte. Fiz uma cirurgia, então fiquei fora do trabalho por uma semana e passei a maior parte do tempo no sofá. Recebi uma reclamação por escrito sobre ruído naquela semana dizendo que havia batidas e pisadas. Não consegui levantar nada, então não tenho certeza de qual era o barulho. Antes de me mudar tínhamos uma carta formal para nos encontrarmos com o conselho do condomínio para resolver o problema. Tão feliz que me mudei. Eu me pergunto como ela está agora com o barulho. A nova família que se mudou depois de mim teve 2 filhos e os pais eram mais pesados. Eu tinha 13 anos na época. Ele tentou roubar minha cachorra e seus filhotes. Tentou entrar em nossa casa e quando minha mãe e eu o paramos ele disse que podia quebrar nossos pescoços quando quisesse. Um cara muito legal. Nós obviamente chamamos a polícia depois disso. Estávamos tentando vender nossa casa e o sobrinho do vizinho que era viciado em meta estava sabotando a venda. Quando saíamos para que as pessoas pudessem olhar, ele se esgueirava apenas sendo assustador, o que afastava muitos compradores. Ele até entrou na minha casa durante uma visitação pública e disse às pessoas para não comprá-lo. Essas pessoas moravam a cerca de 100 metros de distância e ainda não sabemos qual era o problema dele. Uma vez ele começou a ameaçar minha irmã que tentou ajudá-lo depois que ele desmaiou na minha garagem. Ela é enfermeira. Chamamos a polícia e ele assinou um papel dizendo que se fosse pego na propriedade novamente seria mandado para a prisão. Felizmente conseguimos vendê-lo depois disso. Quando eu tinha cerca de 10 anos,
Minha vizinha ocasionalmente me observava abrir minha caixa de correio para ver se minha revista GameStop havia chegado. Ela sempre me ameaçava dizendo que estava ligando para a polícia e que era ilegal para mim verificar a correspondência de meus pais. Na verdade, eu acreditei nisso até os 15 anos de idade. Ela intencionalmente deu ré no carro de minha esposa porque, segundo ela, minha esposa estava estacionada em sua vaga. Esse local era em uma rua pública em frente à nossa casa. Os policiais viram isso de forma diferente do que ela. Um dos meus vizinhos fez algo semelhante por acidente. Outro vizinho estacionou um carro preto na metade da frente de sua garagem tarde da noite e ele teve que ir buscar um amigo na estação de trem às pressas. Não viu o carro e tirou o para-choque. O vizinho era mecânico. Ele consertou os dois carros e pediu desculpas apesar do vizinho gritar com ele por ser um idiota. Eu tinha um vizinho que reclamava do barulho o tempo todo. Nunca tínhamos recebido uma reclamação de vizinhos naquela propriedade antes. Nas primeiras vezes tentamos ser legais, mas quando ela começou a xingar minha esposa por aspirar às 2 da tarde de um sábado, percebemos que não havia nada que pudéssemos fazer para deixá-los felizes e simplesmente os ignoramos. Cerca de 15 anos atrás, quando meus pais e eu morávamos em Indiana, acabamos fazendo amizade com uma das vizinhas e seus 2 filhos. Bem, um dia estávamos todos juntos e reparei que o filho dela tinha algumas contusões muito feias e um nó de bom tamanho na cabeça. Eu meio que dei de ombros e continuamos jogando. Bem, naquela noite a mãe veio e confessou à minha mãe que acabou com a vida do menino. Ela acabou afogando na banheira depois de spam severamente. Ela não estava nem um pouco arrependida. Quando voltou para casa, minha mãe chamou a polícia e imediatamente ela foi presa logo depois. Ela jurou que quando saísse acabaria com a minha mãe. Saímos de Indiana e nos mudamos para outro estado. Provavelmente sou a mais experiência de alguém, embora ainda não saibam que sou eu. O alarme de fumaça com defeito no corredor do meu complexo de apartamentos quase se tornou uma espécie de piada amarga entre meus vizinhos. Tem tocado várias vezes ao dia nos últimos 2 meses, mas não importa o que aconteça, a manutenção simplesmente não consegue fazê-lo parar. O que meus vizinhos não sabem é que o alarme de fumaça só tocou consistentemente por cerca de 3 dias. Tudo desde então tem sido meu papagaio, que gostou tanto do som que o imita quantas vezes quiser. Eles não sabem que eu tenho um papagaio. A mulher imediatamente ao lado pensa que eu tenho um cachorro porque a cadela emplumada também gosta de latir. No meio da noite, ruídos estranhos vinham de seu apartamento, como uma coruja acasalando com um pastor alemão. Em outro, se eu respirasse muito forte, eles subiam e me pediam para ficar mais quieto. Uma vez eu disse a eles que estava literalmente sentado no sofá lendo um livro e não tinha ideia do barulho que eles achavam que estavam ouvindo. Outro queimou algo em seu forno. Em vez de abrir as janelas para tirar a fumaça, ele abriu a porta que dava para o corredor e disparou os alarmes do prédio inteiro. Todos nós tivemos que ficar de fora no frio e esperar pelo corpo de bombeiros enquanto ele vigiava de seu apartamento. O corpo de bombeiros abriu as janelas e disse que ele era um idiota. Ainda tínhamos que esperar do lado de fora que eles fizessem verificações obrigatórias de tudo para ter certeza de que realmente era apenas ele sendo estúpido. Eles insistiram que pagássemos para ter um portão instalado entre as cercas de nosso quintal para que eles pudessem usar nossa piscina acima do solo como quisessem, de preferência quando convidassem amigos. Quando negamos, eles tiveram um ataque de nervos e encontraram uma desculpa para nos punir. Veja bem, a piscina estava passando por alguns problemas caros com vazamento no quintal. Eles ameaçaram chamar as autoridades porque a água estava quase vazando para o quintal que eles raramente usavam e seu cachorro estava ficando doente bebendo a água. O cachorro não estava doente. Não querendo lidar com essa besteira e também querendo limpar nosso próprio quintal que estava parecendo um lago porque começou a abrigar sapos. Meu pai passou o dia de aniversário de folga do trabalho no calor do Texas cavando uma vala e instalando um cano para que a água pudesse escoar. Os vizinhos saíram e assediaram papai o tempo todo enquanto ele cavava a trincheira, dizendo que seria mais fácil instalar no portão. Teria sido mais fácil instalar uma pá em seu lobo frontal, malditos devassos. Uma senhora idosa no apartamento ao meu lado bateu em seu lado da parede que nos separava. Fiquei apavorada por cerca de uma semana e quando finalmente a encontrei entrando em minha casa, ela disse que estava tentando ter uma conversa através de Morse código. O vizinho de meus pais insultou os paramédicos que apareceram para salvar a vida de meu pai depois que ele teve um ataque cardíaco no banheiro. Tudo porque um dos pneus estava na grama do gramado dianteiro. Meu velho vizinho costumava passear com o cachorro na coleira para cagar no meu quintal. Minha mãe me fez jogá-lo de volta em seu quintal uma vez. Ele chamou a polícia e alegou que nunca fez isso.
Alguns meses depois minha família e eu estávamos saindo da cidade, e depois que saímos de casa minha mãe percebeu que havia esquecido algo. Nós nos viramos apenas para encontrar nosso vizinho parado no meio do nosso quintal com seu cachorro na coleira deixando um belo duque em nosso jardim da frente. Tudo que me lembro é da minha mãe abaixando a janela e gritando, "Vai ser feliz, Dom." Certa noite ouvi uma batida muito alta e saí para ver um extintor de incêndio no chão e uma mulher em seu telefone. Fiquei intrigado, mas coloquei o extintor de volta e voltei para dentro. Alguns minutos depois ouvi a batida novamente e abri a porta para ver a mulher tentando derrubar a porta em frente à minha com o extintor de incêndio. Aparentemente esta era a ex-namorada de um dos amigos do meu vizinho e ela estava tentando encontrá-lo, embora ele claramente não estivesse lá. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.